cada vez mais potentes nestes poucos séculos passados. Seria simplório realmente quem dissesse hoje que não vê nosso trabalho em seus efeitos. Mas quando estas forças terríveis surgiram no cinturão de sua atmosfera, para emprestar uma frase de suas ciências, então nós, ainda em busca delas em seus passos, também investimos duramente em seu encalço. E aqui estamos, chegados e de posse do campo finalmente. Mas, meu filho, tem sido uma longa e severa batalha das forças, longa e severa, e feroz algumas vezes, meu filho. Nós a temos vencido pela boa camaradagem da humanidade de nossa raça, e suas mulheres, todas tão maravilhosas para nós que temos, em tempos frequentes, nos surpreendido para nossa alegria em achar tal índole na nossa raça feminina. Bem, vocês sofreram, vocês da terra, extremamente, e nós os amamos mais por isso. Mas saiba, meu filho, se atuamos diretamente pesado na briga, também tivemos nossas feridas, nem poucas, nem desprezíveis. Também sofremos, com vocês. E ficamos felizes pelo que sofremos quando nos aproximamos o bastante para ver como estavam sofrendo, também, e tanto. Isto ajudou-nos enquanto ajudávamos vocês, a ambos. Ajudou-nos muito ver tudo isto. Você está falando agora da Grande Guerra, Anel. Dela como um clímax. Mas sempre numa força crescente, como já disse, esta guerra é continuação dos tempos passados. Seus mártires têm sido muitos, e muitas fases a guerra atravessou. Vocês estranhariam se eu dispusesse todas no total. Menciono apenas algumas destas fases: a fase religiosa e teológica, artística, política e democrática, científica, a fase guerreira que entrou em voga neste último milênio como para absorver quase todas as dinâmicas em sua goela ampla e aberta. Mas vencemos juntos e agora juntos caminharemos para cima nos caminhos celestiais em direção aos picos iluminados pelo sol, à frente. O vale está para trás de nós na penumbra. Bem, pegamos nosso pessoal e voltamos nossas faces para cima, e daqueles picos caem nos nossos membros marcados pela guerra uma centelha que faz nossas feridas serem galardões sobre nossos peitos e braceletes em nossos pulsos, e nas nossas vestimentas rasgadas e sujas laços de filigrana maravilhosamente trançados. Porque nossas feridas são feridas honoráveis, e nosso vestuário testemunho de nossos feitos. E nosso grande e comum capitão é o Cristo que sabe que batalha é, sempre, e com ferimentos também. Minhas bênçãos, meu filho. Não estou triste esta noite, mas a batalha ainda é ligeiramente silenciosa para mim hoje, e em mim ainda movimenta-se o lema celeste, e minha mão crispa-se forte nas vezes que penso nisto e no que fizemos, e mais ainda no que vimos, e das lágrimas que enxugamos por vocês na terra, meu filho. Sim, estivemos em pranto, mais vezes que uma nós estivemos, e estaremos mais ainda. Porque tínhamos a visão clara dele que nos guiou, e sua pobre visão estava turva com a névoa, então viram-nos de forma obscura, quando não na escuridão total. Lamentamos por vocês todos, meu filho, por causa da mesma coisa. E apesar de ser através de nossas lágrimas, em resposta às suas, nós os observávamos maravilhados. E não com pouco temor, por vê-los lutarem assim. Mas como lutaram, vocês filhos dos homens. Digo que ainda estamos maravilhados, e ainda pensamos uns com os outros que vocês também foram guerreiros do mesmo rei e capitão como nós mesmos. Então entendemos e, ainda lamentando, regozijamo-nos e nos voltamos a ele onde ele estava comandando, e fizemos nossa reverência a ele a seu lado. Minhas bênçãos. Não posso seguir adiante agora, meu filho. Minhas bênçãos a você, e aos meus irmãos homens da terra meus cumprimentos com grande amor e bênçãos. Arnel. Quarta, 5 de março de 1919. O que lhe passei, meu filho, é uma parte do empreendimento até onde estive por mim mesmo e de meu conhecimento pessoal. Passei-lhe uma visão geral, e não em detalhes. Vou falar-lhe agora sobre alguns dos eventos dos quais fui testemunha durante o tempo de nossa progressão em direção à Terra e na nossa chegada. Mas iniciarei contando-lhe isto,
Nossa descida operativa era contínua e irresistível. Não houve descanso e a tensão não foi afrouxada. A proximidade de nossas fileiras nunca foi destruída. Nada vindo de baixo poderia nos aquebrantar. Mas os detalhes individuais não foram constantes. Falho em palavras terrestres e uso suas ideias quando digo que nossas variadas companhias eram, de tempo em tempo, aliviadas. Então recorriam a seus caminhos para cima, para descansarem em seus próprios lares por um pouco, ou fazerem alguma expedição mais suave ou menos extenuante nos reinos livres dos céus de Deus. Porque o empreendimento lançado em direção à Terra era local e, em comparação espacial, muito pequeno. O campo total de nossas operações apenas preencheu um minúsculo grão no canto mais exterior do cosmo material. O seu significado era espiritual. Eu já disse que o efeito da limpeza da Terra foi sentido até mesmo naquelas esferas mais afastadas da Terra. Mas este efeito estava começando a ter extensão mais ampla, e foi sentido até mesmo em outros planetas, de tal forma que alguns de seus habitantes experimentaram uma sensação de encolhimento. Alguns ficaram confusos ou atordoados por esta causa, não sabendo sua origem. Em outros mundos a origem foi sentida e a Terra foi tida como problemática e membro problemático da confraria planetária, sendo estes mais avançados espiritualmente. Se nós, que conhecíamos a Terra por seus reais habitantes, não tivéssemos tomado a rédea do problema nas mãos, ele teria sido tratado por iniciativa daqueles planetas. Estes que ficaram tão envolvidos e que alcançaram a arte de intercomunicação já tinham começado a troca de conselhos. Seus motivos são muito nobres e espiritualmente elevados. Mas seus métodos são próprios da evolução deles e não são os que a Terra entenderia. Teriam sido tão severos que fariam chegar ao ponto de acontecer uma negação de Deus, que faria vocês serem lançados da volta há vários séculos. Justamente quando vocês mais precisavam empurrão para frente. Pense nisto quando estiver com problemas por pensar no sofrimento daqueles que conduziram o mundo nestas centenas de anos passados e nestes que conduzem hoje. Mas foi feito saber a estes mundos planetários que o Cristo tomou as rédeas e então eles sumariamente ofereceram-lhe sua ajuda suplementar. Isto ele aceitou, e as tem usado com reservas, apenas para dizer isto. Eles têm enviado para nós de suas virtudes numa corrente de poder que reforça a nossa. Assim nos tem sustentado com grande força, e assim também a luta tem sido encurtada. Tenha estas poucas coisas em mente, entretanto, enquanto lhe conto de nossos afazeres com mais detalhes. Estes eventos são tais que servirão para ajudá-lo a entender algo da história passada do ponto de vista causador. Nos tempos futuros, os homens estudarão a história mais por sua face mais íntima, e então será capaz de correlacionar os eventos exteriores do progresso do mundo de forma mais compreensível que no caso presente. É tão estranho que os homens tenham dado tão pouca conta de nós e de nossos trabalhos. Porque vocês habitam bem espalhados sobre a terra, e têm amplos espaços inabitados. Ainda assim vocês são ainda poucos no total. Nós rodeamos a terra por todos os lados, e nossas fileiras se espalham para cima, através das estepes e dos seus agrupados em andares. Somos muitos, e cada um de nós de maior poder que a maioria de vocês. Bem, a luz da aurora mandará seus raios para cima e nos buscará em nossos lugares escondidos entre a luz e o brilho das esferas. Então a Terra sentirá menos solidão enquanto vagueia na pradaria do espaço. A Terra saberá naquele dia que sobre todos aqueles prados fadas brincam e duendes pulam de alegria e que a Terra não está só, mas ama só juntas miríades de redimidos da Terra que alinharam a raça humana com aqueles distantes que habitam em alguns planetas que são vistos numa noite clara, e outros que não são vistos por vocês na Terra. Nem serão até que vocês saiam de suas correntezas humildes e naveguem com seus barcos em direção ao mar aberto, para grande expansão, em direção à região do Supoente. Arnel. Capítulo 6. Os exércitos celestes do Cristo. A guarda avançada. O arauto. A passagem do Cristo em direção à Terra. Quinta, 6 de março de 1919. Para bem longe das estepes celestes os exércitos do Cristo foram enviados. Um após outro,
Periodicamente subiam para seus planos e graus. Eu e meus companheiros ficamos num terraço que naquela hora parecia suspenso no meio do céu, nem no topo, nem no fundo deste imenso oceano de seres, cada um posicionado como guerreiro com seu próprio quinhão de tarefa. Pois uma maravilha foi preparada aqui mesmo para nós da esfera 1109 única. A preparação de nós todos para nossa entrada na briga foi feita aceleradamente com diversos efeitos sobre nós. Um deles foi que, enquanto nossa capacidade magnética foi aumentada em cada um de nós pela emanação de virtudes, tanto dos céus sobre nós quanto daqueles governadores planetários de quem já lhe falei, nossa faculdade de visão também foi aumentada além do ordinário. Por causa disto fomos capazes de ver mais distante, nas regiões lacradas a nós até então. O propósito disso era a coordenação de forças. Vale dizer que nos foi dado uma ampliação de alcance de visão para que pudéssemos observar os movimentos daqueles dos planos abaixo ou acima de nós, e assim combinar os nossos com os deles. Assim trabalharíamos mais perfeitamente juntos para maior vantagem. Os de baixo também intuiriam a provável presença dos que são mais brilhantes e mais poderosos de quem, além disso, receberam diretrizes e uma direção para a luta. Assim era o que reverentemente se via em visões acima e abaixo e em todos os meus lados. Vi belezas e muitas grandes maravilhas, mas nenhuma tão grande quanto esta. Abaixo apareceram camadas de múltiplas cores, uma atrás da outra, à medida que eu olhava para a Terra. Eram as cores distintas das esferas entre a minha e a Terra. Eram as vestimentas dos exércitos colocados em ordem de batalha, prontos para descer. Abaixo de todos eles, formando uma retaguarda para eles, via névoa do vapor que circunda a Terra. Escuro, denso e horrendo era como aparecia, com faixas e lançando línguas vermelhas e verdes escuras cortando as nuvens densas que formavam uma cobertura marrom, e movia-se aqui e ali por cima uma substância densa e gelatinosa, como se as serpentes do mal tivessem sido arremessadas para cá em seu trabalho horrível dos infernos. Não esmorecemos, não tememos quando olhávamos para esta visão. Mas nos demos as mãos um do outro, em amor e amizade, e ficando solenes por instantes. Porque nossa jornada deve ser contra e através daquela massa repugnante. A Terra está nela, e devemos vencer em direção a ela, porque nossa ajuda era dolorosamente necessária ali naquele planeta escuro. O pensamento me correu, conforme eu via tudo isto. Como pode o homem habitar naquela terrível sopa infernal e ainda assim respirar e viver? Quanto a nós, nossa tarefa era absorver o que pudéssemos para o nosso cômputo pela transmutação, como eu já falei. O que provasse ser insolúvel deveria ser conduzido aos infernos mais profundos para ali decompor-se por si mesmo, por assim dizer. Bela refeição para nós, diriam vocês, e não muito saborosa. E é verdade. Mas estávamos a salvo para sermos capacitados para a nossa tarefa, a salvo tanto em nossas miríades, e em nosso líder, o Cristo. Então nos viramos e olhamos para cima. Lá estavam parados, ou moviam-se suavemente, terraço após terraço, aqueles mais brilhantes. Cada terraço era um céu, e cada céu, conforme estava disposto diante de nós de forma panorâmica, era um degrau na grande escadaria que subia altas montanhas acima, suspenso num espaço estonteante, até adentrar na radiação impenetrável e o topo estava fora de visão. Somente os de algumas esferas acima de nós, lá dos planos do eterno presente, eram competentes para olharem dentro daquela luz e verem o que lá havia. Para nós era um vácuo de luz, nada mais. Entretanto nos deu força para vermos aquelas miríades a nosso alcance. Quão encantadoras eram, estes mais próximos de nós, vestidos em roupagem de material brilhante de matizes desconhecidos para os que estão abaixo. Os mais altos, além daqui, estavam envolvidos por uma aura que parecia um leve tecido, seus corpos radiantes com sua beleza de forma e de substância, cada um sugerindo um imponente poema ou uma suave canção de amor e aspirações, cada um sendo um deus em graça e equilíbrio, cada um, com seus pares, perfeitamente disposto diante de nós. Vocês diriam, nas palavras da terra, que eles estavam distantes, muito longe de nós.
Na verdade estavam, mas os vimos no todo e em detalhes, tanto em forma quanto em vestimentas, se vestimenta pudesse ser o nome pelo qual chamaríamos aquela radiação que os envolvia. Mas estes eram apenas intermediários. Havia outras miríades além do raio de nossa visão. Isto nós sabíamos, mas não os víamos completamente. Eram sublimados demais para nós, de nosso grau, podermos vê-los. E acima de tudo sabíamos que ali estava o Cristo. Se estes são tão encantadores, dissemos uns aos outros enquanto observávamos, o que deverá ser ele em sua própria glória. Aqui paramos, não poderíamos seguir adiante, assim deixamos o assunto ali. Pois sabíamos que ele viria para nos comandar. E quando ele viesse, assumiria a visibilidade por nós, condicionando a si próprio até a capacidade dos habitantes das esferas descendentes, conforme passassem sua caminhada progressiva em direção à Terra. Porque nos foi dado saber que ele, que estava acima de todos, iria para baixo até chegar no firmamento da Terra para liderar a caravana. Ah, meu filho, nunca houve líder como ele. Entre os deuses e principados não pode haver par para ela em liderança, tanto dos anjos quanto dos homens. Digo isto solenemente, pois estes poderes celestes e príncipes não são feitos segundo um padrão, como você deve saber, mas, como vocês da terra, também aqui cada um expressa uma personalidade própria. Isto fazemos nós, os anjos, assim fazem os que estão acima de nós em grau de santidade. Assim fazem os de grau ainda mais alto e assim faz o maior, expressando cada um as excelências do Pai em sua própria personalidade livre. Por isso digo que, a respeito de liderança, o Cristo é ímpar entre eles todos, penso eu, e estes meus companheiros com que estive ali no discurso disseram o mesmo que digo. Mas falaremos disto novamente e então dirá se parecemos ter julgado acertadamente ou não. Arnel. Sexta, 7 de março de 1919. Esperamos expectantes, olhando para cima ao longo dos seus compactos conforme eles se estendiam além e sobre nós. Lá eles estão como um tapete gigantesco de seda, desenrolado e pendente, todo folheado e pregueado, como uma cascata de águas, prismática luz do sol celeste. Cada prega era um céu. Cada folha uma fronteira fazendo a concordância entre dois deles e misturando suas cores dominantes em uma só. Cobriu os seus desde os mais altos em ondas brilhantes, seus matizes cintilando na radiação celestial como joias num manto real, cada pedacinho de cristal um anjo de poder que, conforme se movia, captava e refletia alguma nova beleza daqueles raios celestes. Então, enquanto observávamos, a fila mais distante de nossa visão vagarosamente começou a mudar de coloração. O matiz normal estava ali, mas sobreposto por outro ingrediente, um novo fulgor. Sabíamos que o Cristo e seu séquito chegaram ao raio de nossa visão. Muito lindo era de se ver, à medida que uma após outra daquelas sedosas camadas pareciam cair sobre a de baixo, toldando-a até que esta também caísse e beijasse a terceira, que da mesma forma inclinaria sua cabeça e deitaria sua face carinhosamente sobre o ombro de seu familiar abaixo. Este era o aspecto do víamos quando da chegada do Cristo de lá longe, enquanto descia, passo a passo, em direção a nós, cada vez mais perto e mesmo assim numa vasta distância de intervalo, acima dali, emergindo daquela luz impenetrável e lançando-se sobre as esferas a influência de sua presença à medida que descia até nós. Finalmente, as ondas de luz que vinham antes dele começaram a se mexer sobre a fronteira superior de uma região a poucas esferas, e então pudemos notar o que estava em torno com mais detalhes. Começamos a ver sua ampla guarda dianteira conforme eles avançavam e lançavam suas irradiações para frente antes que passassem. Mas ainda não o víamos. Então, pasmados depois de longo êxtase e em grande elevação pela visão de tanto poder e glória, começamos a sentir em nós um brilho que nos banhava com uma sensação de amor e piedade e uma vontade de resolver dar do nosso melhor esforço naquele trabalho que nos esperava. Então soubemos que ele estava ali e próximo, em pessoa. Mas não posso dizer-lhe como ele chegou, ou quando passou por nós, meu amigo. Tudo era glorioso demais. Passarei a você o que eu puder.
Aquele brilho aumentou até que nos sentimos muito fortes e capazes, e ficamos eretos e esticamos nosso pescoço para ver sua chegada. Primeiramente vieram os acompanhantes que chegaram antes para nos prepararem. Pois desta vez ele veio de forma diferente das que lhe descrevi algumas vezes. Em sua grande glória e poder intrínseco, desta vez ele veio para capacitar 10.000 batalhões de seus escolhidos para esta grande empreitada. Por isso era necessário que absorvêssemos de sua força em nosso exterior para que, por isso mesmo, pudéssemos estar também sintonizados gradualmente. Portanto eles vieram e, conforme passavam por nós e através de nossas graduações, um deu uma palavra de sabedoria, outro suas bênçãos, outro um beijo de paz, de acordo com a necessidade de cada um. Eles passaram entre nós vagarosamente, os mais fortes, individualizando-nos, e num abrir e fechar de olhos levantaram nossas faltas, supriram-nas e passaram adiante. Os que estavam acima de nós os dirigiram até onde estava a necessidade. Todos trabalharam juntos numa harmonia de trabalho que por si mesma era uma lição sem igual para nós. O que lhe aconteceu, Arnel? Havia mulheres com eles, assim como havia entre nós. Vocês mandam mulheres para as guerras da terra, meu filho. Nós também trouxemos mulheres para o socorro em suas próprias esferas de serviço. Eu fiquei ali distante de meus companheiros, porque haviam sido agrupados juntos por um daqueles que veio, para que pudesse falar a eles. Enquanto estava ali, vieram a mim um homem e uma mulher. Sorriram, e cada um deles tomou uma das minhas mãos. O homem era de maior estatura que eu, e a mulher apenas um pouco mais baixa que ele. Um par gracioso e muito imponente, mas muito simples em sua humildade e amor, como todos eles, os grandes. Então ele pôs sua outra mão sobre meu ombro, e disse, Arnel, você não é desconhecido por nós, que trabalhamos juntos na maior parte combinando nossas qualidades intrínsecas para o trabalho que temos a fazer de tempo em tempo. Então buscamos você para estarmos juntos no nosso caminho, através disso, para sua casa. A senhora que é minha acompanhante tem, penso, algo a dizer a você antes que sigamos adiante. Ela mantém dentro dela há algum tempo algo que esperava a oportunidade. Agora, a mulher era muito bonita, sua radiação unida com a dele me deixava sem graça, e eu nada podia fazer de melhor a não ser olhar em torno, em silêncio. E enquanto eu assim procedia, vi que ela apertava minha mão enquanto a levantava um pouco. Então diante de meus olhos abaixados veio a coroa de sua linda cabeça assim que ela se inclinou para beijar minha mão. Por uns instantes seus lábios permaneceram ali e eu olhei sobre seu sedoso cabelo castanho dourado, onde uma tiara dourada atravessava onde estava partido e caía para os lados. Não pude falar, pois o toque dele deu-me uma alegria que me elevou, e tão estranhamente em sua santidade, que não posso transcrever em palavras. Então levantei meus olhos para os dele, questionando em minha perplexidade e, enquanto ela lentamente levantava sua cabeça e olhava para minha face, ele disse, ela é a grande mãe, meu amigo Arnel, da garota Mirani. Olhei para ele e para ela, e ela sorriu dizendo, eu lhe agradeço, Arnel, porque você fez por mim o que eu não era capaz de fazer, estando tão distante. Mas, vendo o apuro da garota, enviei a você meu pedido, e você prontamente respondeu ao meu desejo. Agradeço agora a você, depois ela também virá agradecer por ela mesma. Então ela beijou-me na testa, gentilmente apertando-me em direção a ela, e então eles seguiram seu caminho, sorrindo para mim enquanto me deixavam. Então senti que sempre estaria em contato com eles, e nunca afastado. É assim por aqui. Você está imaginando que seria Mirani de quem ele falou. Assim também estive querendo saber quem era, apesar de conhecê-la bem. Enquanto eu estava tratando de meus afazeres num tempo não muito atrás, eu, como talvez você também fizesse, parei de repente, sentindo que alguém precisava de minha atenção. Bem, enquanto fiquei passivamente ali parado, veio a mim, não uma voz, mas um impulso ao qual obedeci. Desci apressadamente ao plano da terra e, por alguma influência esotérica, fui levado a uma jovem que estava por passar para a vida espiritual. A princípio eu mal sabia o que devia fazer. Somente sabia que era ali.
Mas logo percebi tudo. Esperando pela passagem dela, ali estava um homem perto de mim. Ele havia sido a ruína dela na terra e estava esperando por ela agora, para clamar por ela e arrastá-la com ele em sua maldade. Então, para resumir, fui de encontro a ela quando ela veio para cá. Afastei-a dele com muito empenho, e conduzi a um lugar a salvo, onde ele não poderia alcançá-la, na esfera 3. Ela está agora 2 esferas adiantada, e tenho guardado e protegido todo o tempo. Ela é uma das minhas tuteladas. Portanto, eis aí. E agora foi uma grande alegria eu saber de onde vem o primeiro pedido, e também saber que servi a quem pediu com sua aprovação. Tal alegria você não poderá entender enquanto estiver na terra, meu filho. Mas ele previu isto quando ele contou a história dos esmoleiros e a graça que os espera conforme fossem confiáveis em seus deveres. Muito bem feito, bom e fiel, entre em minha alegria comigo. Assim eu fiz naquela hora, meu filho. Não falhei naquele pequeno serviço, e agora entrei com muita alegria neste atual e maior empreendimento. Porque soube que as palavras dela eram as que ele teria dito a mim. E sua maior alegria é sempre a alegria de servir. Arnel. Segunda, 10 de março de 1919. Agora você deve saber que estas transações se estenderam por muitos anos na contagem de tempo da Terra. Enquanto isso cuidamos de nossos trabalhos. Quando a reforma de uma comunidade da Terra está em andamento, as pessoas ainda assim trabalham na sua lida do dia a dia. Assim também fizemos. Somente o único grande e dominante pensamento que permeava nossos afazeres, e tingia qualquer planejamento de serviço que tivéssemos a chance de receber, era a chegada do Cristo e o condicionamento das esferas sobre nós enquanto ele chegava. Isto podíamos ver à medida que passávamos em nossos caminhos aqui e ali, e às vezes nos reunimos para examinar mais cuidadosamente a mudança esplendorosa de seu caminho. Nestas vezes, a maioria de nós chegávamos chamados, quando um arauto entrava no estado de nossa esfera e, ficando algumas vezes num pico de montanha, ou suspenso no meio do céu, proclamava uma assembleia. Então, os que éramos chamados íamos ao lugar do encontro e esperávamos o que aconteceria. Uma destas ocasiões foi a que lhe narrei na nossa última sessão. Mas em outras vezes continuávamos em nosso serviço ordinário, ou éramos especialmente treinados para nosso futuro serviço com nosso príncipe quando ele o chamasse, ou se fôssemos mandados em missões especiais para outras esferas. Mas neste último caso uma linha mais que perfeita de comunicação era mantida normalmente, assim poderíamos ser localizados se uma súbita chamada fosse feita para o nosso atendimento. Mas, apesar de que muitas coisas foram feitas durante este tempo que poderiam ser de seu interesse e útil, agora vou passar ao largo, e se for assim ordenado, num tempo futuro retornarei a eles. Em meu propósito dizer-lhe da chegada do Cristo. Nós chegamos juntos, nós os eleitos para segui-lo, e agrupados nos parques onde estava a Torre dos Anjos. Enquanto esperávamos, olhamos para a coroa de palmas no teto. Gradualmente ali emergiram para a visibilidade, um após outro, vários anjos. Eles estavam ajoelhados, sentados, em pé, reclinados naquele trabalho em filigrana. Não se moveram de suas posições na coroa. Tornaram-se apenas visíveis diante de nossos olhos. Eles estavam ali antes, invisíveis, e então tomaram sua forma exterior onde estavam. Acabando de fazer isso, não ficaram parados, mas moviam-se de um lugar a outro conversando. Eram de alto grau e muito belos. Já lhe relatei um acontecimento similar a você. Não acho que muitos destes eram os mesmos que vieram então. Alguns deles eram. Quando todos estavam ali, outra forma foi vista tomando forma, deste jeito. Ali apareceu um novo item na coroa, uma cruz elevando-se no centro dela e sobre ela. O último anjo a vir ficou num braço da cruz e descansou sua mão esquerda contra a posição superior dela. Ele era mais resplandecente que qualquer um deles. Quando ele tornou-se completamente condicionado à nossa esfera, levantou sua mão direita, olhando para baixo para nós, dando-nos sua bênção. Então falou a nós numa clara voz forte, não alta na tonalidade,
mas mesmo assim alcançando-nos embaixo e a todos os que estavam naquela zona. Estavam espalhados longe nos vales e colinas, e alguns nos tetos dos barcos nas águas. Aí ele fez sua proclamação, dizendo: Nós os chamamos, meus companheiros, para que ouvissem uma mensagem dele que deslocasse para perto deste estado, para que na sua chegada e na sua passagem entendam o que será a vocês e não percam as bênçãos. Saibam, entretanto, quem já ouviu em outras vezes, que agora ele vem de outra maneira. Como haviam visto até agora, ele vinha para algum propósito ou outro, conforme houvesse certa necessidade especial. Agora ele vem, não de sua forma completa ainda, mas numa grandeza muito maior de majestade que algumas vezes já fez. Pois até então descia a vocês em seu serviço peculiares. Agora ele vem com o mandato de seu Pai para trabalho. É um empreendimento para um grande momento, porque a terra está em dolorosa necessidade de seu socorro. Quando portanto ele passar por vocês, cada um de todos vocês, revelem a ele quais qualidades realmente lhes faltam. Desta forma estarão sintonizados à tarefa que se seguirá e fortalecidos para seu cumprimento. Não deixem de estar prontos, nem fiquem intimidados demais por sua glória. Ele atrasa vocês. Ele próprio não precisa disto. É por vocês que ele vem todo glorioso, e as faixas de sua radiação são para vocês. Banhem-se nelas, portanto, e apropriem-se delas para seu uso aquilo que de força e dignidade trazem em suas forças magnéticas. Agora tenham para si pequenos grupos para conversação amigável. Falem uns aos outros daquilo que eu disse a vocês. Minhas palavras a vocês têm sido poucas. Transformem-nas em muitas. E onde ficarem paralisados, estes meus companheiros vão ajudá-los a resolver suas dificuldades. Portanto vocês vão ficando à vontade enquanto ele se aproxima cada vez mais para que, enquanto ele passar, vocês, vendo e ouvindo e sentindo, também entendam. Então fizemos o que ele nos pedira. E aqueles que estiveram na coroa de palmas enquanto ele falava não sumiram na invisibilidade da qual emergiram. Não, desceram entre nós, indo onde seu socorro era necessário, e grande era a paz que nos trouxeram. Então, quando Cristo passou não fomos encontrados desprevenidos. Fomos capazes de absorver em nós do rio maravilhoso de águas da vida que nos banhou em nosso batismo de seu mais íntimo conselho e propósito. Esta foi a última das assembleias antes que ele viesse. Quando terminou, soubemos que éramos um dos dele, e tão inquietos e contentes esperávamos seu bom prazer. Arnel. Terça, 11 de março de 1919. Fomos agrupados entre os altos planos da esfera 10. Era um lugar solitário com poucos habitantes. O que havia de prédios ali estava ocupado na maioria com o trabalho de coordenação da grande torre central onde era mantida contínua observação sobre uma região ampla. Isto, claro, foi antes de você se tornar um morador no templo do qual já me falou? Sim, meu filho. Já faz tempo que o encontramos em sua progressão, em sua descida. Naquele tempo eu tinha subido para a esfera 10, da qual fui habitante por um período considerável. Eu estava aqui quando ele esteve na fronteira daquela região. Nós observamos do alto da montanha a uma longa distância. A luz sobre ela era o brilho do cristal, num matiz verde dourado. Então começou a mudar, e o verde deu lugar para o rosa, como uma rosa é vista através do âmbar. Seu brilho intensificou-se até que tudo flamejava em vermelho dourado, com ondas de luz sendo emitidas como se tivesse movimento para cá e para lá em sua progressão. Então começamos a ver as formas deles à medida que vinham em direção a nós. Elas estavam delineadas contra a nuvem de luz na qual o Cristo se movia para adiante. Elas eram muito gloriosas e de grande estatura, como se quisessem emparelhar-se em poder. Homens e mulheres eram, e alguém aqui ele era um anjo dual, dois em um traço, deixo assim, você não entenderia este mistério, nem eu seria capaz de colocá-lo em palavras a você. Eles não eram nem bissexuados nem assexuados. Deixe estar deste jeito. Eram tão encantadores de serem vistos, mas de semblante mais suave que os homens e de porte mais régio que as mulheres suas companheiras. Assim, esta companhia passou adiante. Então,
até a condição de nosso estado e preencheu todo o firmamento com sua luz e glória. Não desceram entre nós, estes pairaram sobre tudo, jogando sobre nós do orvalho de sua doçura e paz, e assim luzes como beijos flutuavam em nossa direção numa brisa de verão, mas plena de poder, e carregada de entendimento dos mistérios muito profundos e sagrados. À medida que estes presentes de seu amor caíam sobre nós, tornávamos-nos esclarecidos em assuntos que até então estavam fora de nosso alcance, e assim fomos feitos mais competentes para nosso trabalho. Alguns permaneceram em lugares no pico mais alto onde poucos de nossa esfera estavam habilitados a ascender, sendo a atmosfera nestas elevações rarefeitas demais para o fortalecimento, e nenhum esteve ali naquela hora. Os recém-chegados tomaram seus lugares em grupos, um aqui, outro distante, sobre outro pico, e assim por diante, até que um círculo foi feito em torno de toda a vasta região, com grupos no meio onde algumas montanhas tomavam seu lugar na circunferência. Desta forma eles chamavam um ao outro pela música, tanto instrumental quanto vocal, até que toda a abóbada celeste vibrasse com sua harmonia. Nem aquela música deixava de surtir efeito em nós, porque o que nos foi dado para perscrutar estas músicas acrescentava uma doçura toda sua, como uma mamãezinha nina seu nenê, já dormindo, para um sono ainda mais profundo. Nesta hora o horizonte ficou mais profundo em vermelho dourado, ainda sendo dourado a cor primária, e o vermelho interpenetrado. E soubemos que o Cristo estava às nossas portas. Ele chegou. Como contar-lhe da forma a que ele chegou, ou da glória de sua presença? Como eu pensava, meu filho, paralisei de temor. Porque seria como pedir ao bobo da corte dispor a sequência da coroação de seu senhor príncipe, ou para mostrar com o chapéu dele como a coroa estava posta na cabeça real, ou usando seu cajado fazê-lo mostrar de que forma o cetro repousava seguro, ou tocar seus sinos para contar da música do coro. Bem, meu filho, seria fazer irreverências ao rei. E é isso que sinto ao ser impelido a esta tarefa agora. E contudo, se este pobre bobo amasse muito a seu mestre real, faria o que fosse possível para mostrar como o rei se deparou diante de seu povo, e também seria minucioso para certificá-los da indignidade de sua paródia, falha na habilidade da atuação, e de material para atuar. Assim eu agora faço, e ele, que mantém a águia para o alto céu e o pardal para a cerca viva, aceitará meu pequeno voo e gorjeio, pois são oferecidos com humildade e boa intenção. Sua radiação circundante aumentou em seu brilho e expansão até que todos estávamos envolvidos nela. Podia ver meus companheiros muito claramente mesmo nos locais mais distantes. Mas todo o ar estava tingido de dourado róseo. Nossos corpos também estavam banhados em seu fluir líquido. Desta forma ele nos envolveu no todo e em parte. Era em sua presença e personalidade que estávamos, e nada mais sentíamos a não ser ele em nós e em torno de nós. Éramos em Cristo, e partes dele. E entretanto, apesar de ele assim tornar-se universal a nós, ele não se esquivou de aparecer em forma exterior. Eu vi enquanto se movia em torno, sobre e entre nós. É muito difícil de lhe contar. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo em sua forma corporal e localizada, sendo mesmo assim apenas único. Não posso falar melhor, e não está bem dito, é claro. Assim ele apareceu a nós. Duvido muito que ele não tenha sido visto identicamente por nós em detalhes de caráter. Para mim ele apareceu como lhe direi agora. Era alto de estatura, como da altura de 2 homens, mas não parecia ser assim. Para dizer gigante seria dizer uma ideia errônea do todo. Era apenas homem, mas enobrecido tanto em aspecto quanto em sua postura. Muito bem. Sobre sua cabeça usava uma coroa, apenas uma faixa larga de uma mistura contínua de pedras de rubi e metal ouro alternados. Seus raios eram interpenetrados, mas os raios de rubi eram vermelhos e os raios do ouro eram dourados. Eles iam para cima, sempre em expansão, aos seus e eram captados pela roupagem daqueles que pairavam ali e que tornaram-se muito embelezados por eles. Seu corpo brilhava nu, apesar de não estar desvestido, o que é um paradoxo.
O que quero dizer é que a glória que seu corpo emitia para todas as partes da região e banhava todos em seu fulgor. E entretanto alguns pareciam ser refletidos de volta quando batiam na nossa tela de nossa reverência de forma que eles, retornando, envolviam-no com o nosso amor correspondendo, como uma grande armadura dourada sobre sua forma. E isto era muito doce, tanto para nós quanto a ele. Por nós ele não se omitiu em circundar o santuário com sua beleza natural. E nós tiramos a única túnica merecedora do serviço e as dispusemos em reverência a ele, olhos baixos, e o amamos até sentir o coração doer por sua confiança doce com todos os caracteres primorosos de nosso profundo e reverente amor. Mas tínhamos visto sua glória e conhecemos seu amor oprimido dentro dele, e pronto. Portanto, apesar de ele não usar armadura, estava vestido numa roupagem dourada, nossa oferta a ele. Dele próprio, como tudo é dele, nós retornávamos a ele nossa apresentação. Seus pés estavam descobertos, pois o que demos a ele não chegava à altura pelo que tínhamos absorvido em nós mesmos. Por isso na roupa faltava aquela parte no comprimento e ficou sobre seus tornozelos. Sua face era muito solene e piedosa, enquanto ia de um grupo a outro, e mesmo assim nunca pareceu deixar aquele lugar central onde primeiramente o vimos em forma visível. Podíamos ler seu semblante como um pergaminho desenrolado. A solenidade veio dos reinos inefáveis onde os pecados não são desconhecidos, mas conhecidos apenas como fatos, não como experiência. A piedade vinha do Calvário. E os dois encontrando-se no meio do caminho eram captados pela mão do divino Filho do Homem que, elevando sua mão para sombrear seus olhos para que pudesse olhar naqueles altos reinos distantes e ver o que fariam com o homem pelos seus pecados, deixou cair sobre sua sobrancelha estas gotas de pecado da terra para sombrear sua face dando uma beleza maior. Portanto a sublime solenidade e a tristeza fundiram-se, e a piedade emergia, nascendo emanada, daqui em diante, para ser um atributo da divindade. Ali havia amor, não que delicia dar ou receber, mas amor que no fundo nos une a todos, e torna a todos idênticos. Então ele nos envolveu e nos levou a ele naquela hora. A majestade também estava em sua cabeça, uma majestade que transforma uma constelação numa pulseira para usar no braço, e coloca como seu lacre um sol com planetas em torno. Desta forma ele veio, e assim parecia em sua chegada. Esta comitiva passou, mas ele permaneceu numa presença firme. Não o vemos hoje como o vimos então, mas ainda podemos revisualizar aquela cena e substanciá-la quando desejarmos. Isto também é um mistério. Deixe-me pôr desta forma, ele passou pela terra, mas o rastro de seu manto encompriu à medida que ele chegou e cobriu com sua luz todas aquelas esferas pelas quais passou. Ele continuou descendo, para baixo em direção àquele inferno terrível de vapor nocivo sobre a terra, e nós, que vimos aquela sombra de piedade sobre a majestade de sua face, encontramos em nossos corações piedade por ele também, mas para admirá-lo e reverenciá-lo. Por mais que tenha sido terrível a ele, em sua pureza imaculada de santidade, olhar sobre aquele horror abaixo, nem assim parou, nem se encolheu diante daquilo que tinha em suas mãos para ser feito. Calmo e invencível, ele se aproximou do conflito para a purificação de um mundo, e soubemos que por ele prevaleceríamos. Nenhum líder jamais foi tão grande quanto ele, meu filho. Ele é o capitão diretamente, e não seria de menos, porque há muito de materno em seu coração. Arnel. Capítulo 7. Como os batalhões do céu lidam com ciência terrestre, religião, cristandade. O Cristo da Terra. Parábola, Vovó e os Planetas. Quarta, 12 de março de 1919. Agora, quando o Cristo passou adiante, nós também, agora em seu batalhão, o seguimos. Estávamos de prontidão em várias ordenanças, mas sem nenhuma voz de comando exterior. Nossas autorizações vinham de nossos próprios corações, onde eram recebidas tais ordens, através de nosso preparo para entender exatamente onde estavam nossos campos de serviços, e o que era requerido de nós ali. Por isso estávamos à vontade em nossos lugares individuais, inspirados ali pela comunhão de sua presença, e mergulhamos em nossa tarefa.
Vou explicar-lhe resumidamente a ordem de nossa marcha em direção à Terra. À medida que circundamos a Terra por todos os lados e todas as esferas intervenientes, impulsionamo-nos para baixo e para dentro como se fosse em direção ao centro. Isto é para explicar a você em termos de espaço, um espaço de 3 dimensões. Somente desta forma poderá chegar a uma leve noção do cômputo desta grande campanha. Bem, o próprio Cristo, como eu disse, era ubíquo. Ele estava onipresente entre todas as miríades de seus batalhões em todos seus degraus de atuação, desde seus supremos senhores, que detinham enorme autoridade, até os mais humildes trabalhadores de suas fileiras. Mas apesar de que internamente fôssemos inspirados para nossos vários deveres, mesmo assim externamente estava tudo exposto em perfeita ordem para a batalha. Aqueles que eram os mais elevados e mais próximos a ele transmitiam seus comandos através dos próximos em hierarquia aos oficiais abaixo, que os transmitiam a outros novamente, havendo muito poucos a serem alentados. Esta condição nós tratamos pela expansão. Mergulhamos naquela direção, por assim dizer, arremessados amplamente para longe de nossa influência em socorro, ajudamos que este conhecimento se dilatasse ao máximo, e assim fosse obedecido. Sob a nossa pressão assim aplicada, expandiu-se até que as fronteiras da matéria fossem atingidas. Mas o ímpeto que tínhamos dado a esta ciência material não poderia ter ficado ali. Gradualmente pressionou para fora de suas próprias fronteiras e começou a emergir aqui e ali e acolá adiante. Assim aquela linha afiada, tão arbitrariamente colocada entre o material e o espiritual começou a cair e salientar-se, e aqui e ali uma pequena brecha foi feita, pequena a princípio, aumentando mais tarde. Mas pequena ou grande, repare bem, jamais tais brechas foram consertadas. Uma vez o dique rompido, a pressão firme e irresistível do conteúdo espiritual fluiu de forma crescente para sua ciência da Terra, e isto continua hoje em dia. Desta forma não destruímos sua ciência por cataclismos, como aconteceu em eras passadas, não uma nem 2 vezes. Não. Porque restrita e limitada como estava, ministrou ao progresso como um todo, e assim deixamos naquele degrau em reverência. Assim nós a transmutamos pela expansão, e desta forma continuamos hoje. Este trabalho, no qual a senhorita Kathleen está ajudando a mim e os meus amigos, pode parecer ter pequena relação com aquilo que acabo de descrever a você. Mesmo assim é um item da mesma operação e, se você reler as mensagens que recebeu de nós, e as que escreveu com a sua mão antes de nós, verá que aquilo que você foi capaz de receber de cunho científico lhe foi dado. Nada mais, garanto a você, mas naquilo que você falhou, não foi por sua vontade mas por falta de habilidade. Direi isto a você, entretanto, àqueles, que agora estão sendo preparados, que são mais capazes que você para esta fase especial de revelação, homens, sim, e algumas mulheres também, de mente científica, que serão instrumentos mais fáceis para o trabalho. Não serei pretor deles, não, já que isto não é muito de minhas qualidades. Cada um de nós segue aqueles em que o entendimento é feito pela própria simpatia. Desta forma cheguei a você, meu filho. Posso não falar das ciências como outros de meu grau são capazes de falar, sendo tão competentes por seu treinamento. Mas o que sou, eu revelo a você, e o que tenho, eu dou. Você, com sua doce graça, receba minha oferta, assim estarei tão contente quanto satisfeito. Que a maior paz de Deus esteja com você, meu filho. Falaremos deste tema ainda. Você está um pouco extenuado em suas forças agora. Arnel. Segunda, 17 de março de 1919. Outro elemento a ser tratado era o da religião. Este foi o mais difícil já que, enquanto seus pretores aclamavam como uma ciência, e uma ciência progressiva, eles a tolhiam com uma corda presa a seus fundadores. Para falar amplamente, a você jamais foi permitido, como a mim não foi, fazer carreira muito longe dos caminhos que lhe foram dados, para que não saísse do círculo. Quando distância não ampla da circunferência fosse alcançada, a corda rapidamente relembraria a você, e às vezes violentamente, se você tivesse a cabeça muito aberta,
que você estava atado ao centro e não deveria de forma alguma perder-se tão longe dele. Este centro era, digo eu, o fundador da forma da religião professada. Foi muito igual em seu sistema com o Islã e também com o Buda, e não muito diferente com a cristandade. Temos muito a fazer então, porque as palavras promissoras dos religiosistas fizeram um alarde muito grande, e ainda tem o mesmo efeito operando quanto as dos velhos rabinos no período de Jesus, nosso Senhor. Em todos os casos nós, olhando de perto em detalhes estes temas, encontramos que o erro procedia de uma grande causa. Deixe para trás os fatores menores de ganância por ouro e poder, daquela faceta estranha de sinceridade chamada fanatismo, da hipocrisia que gera tanta cegueira naqueles que pensam que são sinceros. Você pode ler sobre eles todos nas suas escrituras dos homens bons de Israel e da primordial Mãe Igreja, já que os que caíram vítimas dos mesmos erros também as leram através dos tempos. Digo que deixo tudo isto de lado e falo da única causa fundamental. Estávamos em um só grande exército, nós da campanha na terra, e agíamos e interagíamos juntos. Mas tínhamos também nossos departamentos de serviço onde principalmente concentramos nossas energias. Já que tinha vivido na cristandade, para este sistema de religião eu fui transferido, e dele falarei agora. A grande causa do erro de que eu falo é esta: os homens falaram do Cristo como fundador de seu sistema. Bem, mas o Cristo de quem eles falam foi entronado no começo da era cristã, e desde então viu o progresso de sua igreja. Quando o homem perguntava o que deveria fazer neste caso ou naquele, para que não falhasse em coordenar seus próprios atos de acordo com a sua vontade, a resposta era: olhe para ele e aprenda com ele. E se qualquer homem queresse mais tarde onde poderia achar a vontade de Cristo expressa, a resposta era que tal expressão seria encontrada no livro, o livro dos registros de seus atos e palavras. Nada além do que ali fosse achado teria que ser crido como sua vontade. E em sua vontade, como ali estava expressa, os atos da cristandade tomaram forma. E desta forma chegou a acontecer que a cristandade tornou-se atada com uma corda a um livro. A igreja verdadeiramente estava viva com sua vida, seu espírito preenchia como a passagem vital do sangue no corpo humano. Mas aquela vida estava sendo estrangulada e o corpo começou a parar, e finalmente a andar em torno de si muito lentamente, naquela órbita circunscrita. Verdadeiramente suas palavras e atos registrados foram uma herança muito preciosa. Foram feitos para ser uma Shekinah para guiar a igreja através da selvageria das eras. Mas, repare bem, o Shekinah veio antes das crianças de Jacó e os liderou. O livro da Nova Concordata não foi adiante, mas estava entronizada antes disso. A luz captada era verdadeira luz, como uma baliza no topo de uma colina. Mas iluminava os homens por detrás, e lançava suas sombras à frente deles. Se eles olhassem para a luz, deviam virar-se ou olhar em torno dos ombros para trás. Então eles tropeçaram. Não é próprio de um avanço ordenado que se olhe para trás para se saber como se dirigir à frente. Este foi o erro cometido pelo homem. Ele é o nosso capitão, diziam eles, e ele vai à nossa frente e nos o seguimos, através da morte e da ressurreição, ao seu céu além. E para avistar seu capitão indo à frente deles, eles viravam a cabeça e olhavam atrás, que não conduz, digo eu, a um avanço ordenado, nem é compatível com a racionalidade. Assim começamos a nos achegar dos mais corajosos e ajudá-los. Jesus apontara para frente naquilo a fazer no maior trabalho que ele havia feito, e para a sua presença que lideraria os homens para a verdade, não para dirigi-los lá de trás. Então houve alguns homens que, cuidando disto e entendendo, fizeram por mover os corajosos adiante, confiantes em sua liderança. Sofreram na mão de seus companheiros, mas na geração seguinte, ou na próxima depois desta, a semente que haviam semeado brotou e rendeu sua colheita. Assim você entenderá, meu filho, que o erro que os homens fizeram foi impedir uma vida viva e imóvel com o livro. Eles observaram o livro não como ele era e é, maravilhoso, belo e acima de tudo verdadeiro, mas como infalível e também completo. Mas a vida do Cristo continuou no mundo e ainda hoje continua.
As poucas palavras e atos dele no livro dos 4 evangelistas não são como a fonte de onde flui o rio da cristandade. Elas são meramente ondulações da maré mais ampla, para mostrar que caminho tomar para ir ao mar. Os homens estão começando a ver isto agora, e entender que se ele falou por seus anjos aos homens bons de antigamente, assim ainda o faz hoje em dia. Estes homens seguem adiante, felizes pela luz baliza atrás deles, mas com maior alegria por irem para frente, em direção a uma luz mais radiante adiante. Pois lá ele está hoje, como ele estava quando foi para Salém naquele tempo. Ele anda na sua frente. Siga-o sem medo. Ele prometeu que os guiaria. Siga-o. Ele pode não esperar por sua hesitação. Leia o que foi escrito dele no Evangelho. Mas leia enquanto caminha para adiante. Não volte ao tempo passado e de novo para o santuário da autoridade inquirindo, como da pitonisa de Delfos, devo fazer isto ou aquilo. Não. Traga os pergaminhos daqueles apontamentos resumidos com você enquanto segue adiante em sua jornada. Desenrole-os em sua cela enquanto cavalga, porque será um bom mapa para o estágio atual. Sem alguns detalhes é obsoleto, mesmo assim o grande contorno do país ainda está bem desenhado e corajosamente constituído. Há outros mapas de assuntos posteriores. Consulte-os também e acrescente ao antigo os detalhes que lhe faltam. Mas siga em frente o tempo todo. E se alguém procurar amarrá-lo, firme seus tendões e aperte seus joelhos contra os flancos de seu cavalo e, indo adiante, estale a corda que eles usariam para prendê-lo lá atrás. Haverá muitos, aliás, muitos mesmo, daqueles que, não querendo seguir adiante, ficam para trás, chocados com a poeira levantada por aqueles que seguiram, errantes, chocados e caídos pelas estradas estarão, imersos no sono da morte. Você não pode fazer nada por eles, porque o capitão ainda está na frente encabeçando, e chama com voz clara e brava por voluntários para liderarem a caravana. Ele não clama em vão. E quanto aos outros, bem, serão suficientes para serem companhia para eles. Os mortos devem enterrar seus mortos, e o passado morto deve pô-los em seu túmulo na calada da noite. Mas adiante a aurora está surgindo. Há verdadeiramente nuvens no horizonte, mas o lindo sol deverá espalhá-las com seus raios, quando estiver completamente elevado. E naquele dia todos os homens verão que, desejando abençoar cada uma de suas crianças, o Pai colocou apenas um sol no meio do firmamento de seu brilho. A visão dos homens em relação ao sol tem diferentes ângulos de acordo com o lugar de sua habitação, seja ao norte ou sul de seu celeste caminho, e para alguns ele é mais brilhante e para outros brilha menos. Mesmo assim é o mesmo sol, e somente por sua bondade para as justas bênçãos da terra. Não que ele favoreça um povo com mais de suas bênçãos e a outro de menos. Ele emana seus raios em todas as direções igualmente. É o livre-arbítrio das pessoas que determina o tamanho de sua porção, uma por uma, ao se escolher a localidade de sua habitação. Leia direito esta parábola, meu filho, e verá que se o Cristo fosse o sol de um só credo, ele deveria necessariamente ser sol a todos. Porque um sol não pode ser eliminado da face de um mundo, exceto quando o mundo virar sua face para longe do sol. Aí então ele torna-se verdadeiramente escondido, e contudo, mesmo assim, apenas por uma estação. Arnel. Terça, 18 de março de 1919. Falamos a você, meu filho, do Cristo, e apontamos para uma visão mais ampla dele do que aquela que a cristandade tem estado habituada a provar. Vamos então prosseguir neste tema um pouco mais adiante. Conforme nos aproximamos da Terra, nós das companhias cujo trabalho era com a Igreja da Cristandade, pausamos um pouco e fomos chamados a nos agrupar para que pudéssemos entender melhor os vários aspectos de nossa tarefa. Então o Cristo intensificou sua presença e tornou-se pessoalmente visível diante de nós. Ficou, numa visão plena a nós, ali no meio do céu. Agora estávamos mais perto do estado da terra que estávamos quando ele veio a nós daquela vez, como já lhe relatei. Por isso sua aparência agora era de um aspecto mais material, e também mais cheia de detalhes. Desta forma, vimos seu manto completamente. Cobria seu corpo até os joelhos,
mas não seus braços, que estavam livres. Foi em cima deste manto que tivemos que olhar, porque foi feito para refletir os sentimentos da terra em direção a ele nos vários credos da igrejas. Não posso dizer-lhe como este conhecimento foi mostrado a nós, exceto por dizer que a luz que pairava em cima pela adoração e a pregação das religiões do mundo foi captada nesta